Essa é uma mulher, e o texto diz de forma clara que, sendo mãe, está no cortejo. Vocês estão comigo? Já não é como Jairo, que vai buscar Jesus porque a menina está morrendo. Também não é como Marta e Maria, que recebem Jesus e já enterraram. Essa mulher está entre as duas situações, porque a morte já é constatada, já é real, já é verdade. E tão logo constataram a morte, trouxeram o caixão, que nada mais é do que uma caixa. E eu gostaria muito que você guardasse isso. O texto sagrado, Lucas descreve dizendo que essa é uma mulher que está no cortejo fúnebre de seu filho único, e Lucas chama atenção dizendo que ela era viúva. Duas afirmações importantes. Estou vendo gente com caneta, anote isso. Primeiro, o menino é filho único. Segundo, ela é viúva. Qual é o grande problema disso? Nós estamos numa sociedade, aqui no contexto bíblico, patriarcal, extremamente voltada ao poder do homem, onde as mulheres não tinham poder de sucessão ou de herança. Da mesma forma que as viúvas que foram visitadas por Elias e Eliseu, são circunstâncias muito complexas, e nós, na cultura ocidental em que vivemos, temos dificuldade em entender esse contexto, porque para uma mulher que se torna viúva, saber que o marido morreu é ter a certeza de que, mesmo havendo casa, ou lavoura, ou propriedades, ela não poderia sustentar ou trabalhar para manter aquilo. E isso faria com que as pessoas, se aproveitando das circunstâncias, levassem tudo. Porque a mulher até poderia ousar plantar, mas quando ela fosse negociar, os mercadores não iriam aceitar a proposta. A sociedade fecharia as portas, e ela estava fadada a depender de alguém. Quando uma mulher, então, mesmo perdendo o marido, mas tinha um filho homem, a projeção de esperança se mudava, se voltava, porque lá no fundo havia uma luz dizendo: meu marido, que é o meu presente, morreu, mas nos meus filhos, ou nesse caso no meu filho, eu tenho a garantia de futuro, porque ele vai cuidar, ele vai suceder o pai, vai dar continuidade às coisas da família. Então essa mulher, mesmo em luto pelo marido, ela tem a esperança de que o filho vai garantir a sua condição de vida, a sua dignidade. Vocês estão aqui? E agora eu estou tentando te trazer para a mente dessa mulher, porque eu não sei há quanto tempo, a Bíblia não nos fala, que ela passou pelo mesmo caminho carregando o caixão do marido, enlutada pela perda do seu provedor, do seu amor, do homem, do companheiro. Mas ao mesmo tempo em que a dor lhe rasga a alma, ela tem um fio de esperança dizendo: meu futuro ainda está garantido, porque conquanto eu tenha perdido o meu marido, Deus me conservou um filho. Voltando à viúva do profeta no Antigo Testamento, é interessante porque a viúva diz para Eliseu: o credor está vindo tomar meus filhos. E essa é uma palavra tão diabólica, porque o diabo está dizendo o que para aquela viúva? Seu marido, que é o seu presente, morreu, e eu vou tomar os seus filhos, que simbolizam o seu futuro. Aquela mulher está em crise, porque o que ela enxerga é isso. Essa viúva de Naim está no mesmo problema, porque agora ela está
vendo seu filho, sua esperança, sua herança, aquilo que ela gerou. E por mais que uma mulher ame seu esposo, não há que se comparar ou disputar com o amor de filho. O amor de uma mãe é algo que só as mães conseguem compreender. Então, mesmo dilacerada pela morte de seu marido, ela ainda tem um rebento, uma esperança, que agora é declarado morto, e ato contínuo, a morte da esperança, ou do rebento, ou do futuro, logo lhe apresentam uma caixa. Eu quero que você guarde isso. Alguém já vem na porta. Chegou a notícia para a gente que o moço morreu. Então, tem uma caixa para colocar ele. E é triste como as pessoas que ganham dinheiro com a morte são rápidas. Talvez não surgiram muitos para orar, para interceder, para clamar, mas tão logo o menino é declarado morto, já surgem as carpideiras. Carpideira é quem ganhava dinheiro para chorar. E já surge alguém com um caixão pronto, uma caixa, dizendo assim, ele cabe direitinho aqui. Todas as suas esperanças cabem aqui. Todos os seus projetos de futuro cabem aqui. Todas as projeções que você fez, cabe aqui. Não entendeu? Vou melhorar para você. Há alguém que ganha muito com a morte. E a Bíblia descreve ele como aquele que vem roubar, matar e destruir. E todas as vezes que os nossos projetos futuros aparentemente morrem, ou fisicamente, humanamente morrem, o que não falta é alguém que logo traz uma caixa dizendo assim, guarda aqui porque vai cheirar mal. Então desiste dos planos, desiste do projeto, desiste dos sonhos, desiste das tentativas, e a melhor coisa que eu te digo é, guarda aqui, e deixa que a gente conduz para que você enterre e nunca mais toque nesse assunto. Vou melhorar para você. Perceba que essa mulher é viúva e vai enterrar seu único filho, mas ela está cercada de uma multidão. Existem pessoas que gostam de coisas ruins. A palavra é pesada, mas é pertinente. Há pessoas que gostam de desgraça. Há pessoas que têm prazer em ver o luto, a lágrima, a agonia. Isso é tão verdade que os programas sensacionalistas são os que mais têm audiência na TV popular. As pessoas que não consomem isso são a exceção. Na verdade é uma bolha. E talvez você está me ouvindo e dizendo, pastor, misericórdia. Creia, a imensa maioria da população assiste isso com prazer. E não percebe, é porque o ambiente do mundo envolveu. E aquilo vai se tornando normal. Mortes, transgressões, acusações, dor. Quando dizem que o menino está doente, não tinha uma multidão na casa. Quando os primeiros médicos vão dizer, olha, vamos ali, não tem multidão. Quando as irmãs do círculo de oração de Naim disseram, vamos orar na casa da irmã, não tinha multidão. Mas quando os projetos foram postos na caixa, tem uma multidão de gente dizendo, vamos acompanhar porque eu quero ver a última pá de terra sendo jogada em cima. Enquanto você está lutando pela sua vida, poucas pessoas se aproximam. Enquanto você está esforçando-se para manter seu casamento, poucas pessoas vêm estender a mão para dizer, vou te ajudar. Mas quando é declarado luto, quando você diz, quebrei, quando você diz, tive que fechar o negócio, quando você diz, eu tive que assinar o divórcio, aí não faltam pessoas para se aproximar, porque querem ver a última pá de terra, dizendo assim, eu quero ver a última lágrima saindo do rosto, eu quero ver como ele sai disso, eu quero ver como ela vai voltar desse cemitério, porque ela está indo
totalmente desesperançosa, e a gente já vai começar a lotear, vamos dividir o patrimônio. Dentro da cultura judaica, quando a mulher ficava viúva e não tinha mais herdeiros, ela era obrigada a entregar patrimônio, bens, para a sociedade ao seu redor. Vou melhorar isso. Se houvessem parentes, eles eram os primeiros. Não havendo parentes, eram os vizinhos. E aí os homens iam chegando na casa dizendo assim: opa, gostei desse paletó, ele já morreu, não vai usar, eu vou ficar com esse. Não, mas a gravata é minha. Rapaz, esse sapato acho que é 41, vai servir para o meu filho, eu vou levar. A mulher está vendo o filho posto dentro da caixa, e as pessoas já se aproveitando. Isso aqui é meu, gostei disso aqui, gostei disso. E aí ela vai indo, com um monte de gente vivendo, se alegrando, se regozijando, ou só querendo assistir. E lá fora da cidade, é por isso que eles estão saindo, porque numa cidade judaica você nunca vai encontrar o cemitério do lado de dentro, vai estar sempre do lado de fora. E então ela está saindo, e eles estão carregando aquilo que para eles é só um corpo, mas para ela era o futuro. Aquilo que para eles era só mais um moço, mas para ela era algo que foi gerado com muito amor. E ela queria ver crescer, queria ver prosperar. Mas para os outros é simplesmente algo, e para os coveiros é algo rentável, porque eles estão dizendo: já vendemos o caixão e agora vamos cobrar para enterrar. Então venha comigo. Eles estão vindo na direção da porta da cidade. E creia, provavelmente a porta da cidade não seja muito maior do que a porta do templo. Um monte de gente. A mãezinha na frente. As pessoas em volta. O caixão alguns passos atrás. Mas na contramão, e de tudo que eu vim falar aqui hoje, talvez essa seja a parte mais importante. Enquanto aquela mãezinha está andando e um monte de gente carregando aquilo que para ela é o sonho, é gerado, é esperança, era futuro, era amor, mas agora está morto, ela vem andando. E em volta dela as pessoas disseram: não tem mais jeito, vai cheirar mal, tem que ser rápido. Ela pensa: como eu vou voltar? O que eu vou encontrar? Não vai ter mais o calor da presença. Não vão haver mais os 2 pratos na mesa. Não vai ter mais aquela música de jovem dentro de casa, barulho. E ela vai andando na porta, na direção da porta. E tudo ao seu redor está dizendo: terminou e vai piorar. Mas na contramão, a Bíblia diz de forma clara que se junto da mulher, ou no cortejo da morte, existia uma multidão, do outro lado está vindo ele que é o caminho, a verdade e a vida. Eu quero abrir um parênteses aqui para perguntar a você qual grupo você segue. Porque tem muita gente andando no cortejo da morte. Tem muita gente até se dizendo crente, mas está andando no cortejo da morte. Está na turma que diz já cheira mal. Está na turma que já está loteando ali o que sobrou para a irmã. Mas do outro lado, se aqui tem um cortejo de morte, na contramão tem um cortejo de vida. Não, vou dizer de novo. Se no fluxo saindo da cidade tem um cortejo de morte, o que é o cortejo de morte, pastor? Músicas de morte, roupas de morte. Está todo mundo de luto. As canções são em tons menores. Angústia, lágrima, dor. Mas do outro lado vem o cortejo da vida.
E no cortejo da vida tem aleijados andando, tem cegos vendo, tem até mortos que ressuscitaram. Se no cortejo da morte tem angústia e lágrima e ranger de dentes e lamúrias, no cortejo da vida eles vêm cantando eu não sei o que, mas talvez alguma música como o Osasco Adoração canta: eu era cego, mas agora eu vejo. E o grande problema, pastores, é que enquanto vem na direção oposta, ainda ambos conseguem se locomover. Porém, a Bíblia diz que chega uma hora que eles se chocam. Não entendeu? Para quem é de São Paulo sabe, né? Quando o trânsito para, ninguém vai e ninguém volta. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Na direção do cortejo de morte, Jesus está vindo na contramão. E essa não era a mensagem que eu pregaria essa noite. Se eu estou falando isso é porque alguém que está aqui precisava ouvir. Na contramão dessa morte que já foi anunciada e você acredita porque os seus olhos veem, eu estou profetizando de olhos abertos a partir desse altar. Está vindo na contramão Ele que é a vida, Ele que é a ressurreição, Ele que venceu a morte, Ele que desceu à sepultura, mas ao terceiro dia ressuscitou. Ele é a nossa vida. A nossa referência é Ele porque Ele está vivo. A nossa esperança é Ele porque Ele está vivo. Todas as outras religiões estão fundadas em pessoas mortas, mas o Deus que nós servimos é um Deus vivo. Ele vem na contramão da morte. Ele vem na contramão da morte. Eu não sei qual é a morte, eu não sei o que você já aceitou, eu não sei o que colocou na caixa, eu não sei qual caixa você entrou. Eu vim pregar para dizer, na contramão disso, há Jesus chegando, e atrás dele uma multidão de pessoas dizendo, eu já vi, eu já experimentei, Ele fez na minha vida, Ele me tocou, Ele fez em mim e fará em você. Banda rebaixando da barra. Colocaram todos os sonhos, os projetos, as intenções daquela mãe numa caixa. E a palavra contra a vida dela é: daí não sai. Nós vamos enterrar. Não tem mais esperança. Mas Jesus está vindo na contramão. E quando a multidão de vida se choca com a multidão de morte, sobre isso eu já falei com vocês. Jesus olha para ela e diz assim: não chore. Mas aquela mãe está carregando o seu último filho, único filho, morto. Se ela já colocou na caixa, porque não há mais esperanças, humanamente falando. O médico disse não dá. Vamos trazer para a aplicação das nossas vidas. O advogado disse que não dá. O juiz disse que não dá. O banco disse que não dá. Você já olhou para todos os lados e chegou à conclusão, não dá. Então põe na caixa. E como o diabo tem feito caixas, como a pandemia criou caixas, a desesperança, a falta de possibilidades, e tudo que restou são caixas onde eu preciso colocar meus sonhos e projetos, porque morreram, porque humanamente não há mais o que fazer. Os judeus esperavam 3 dias porque acreditavam que o espírito permanecia no corpo. A medicina hoje atual faz testes e mais testes, chega uma hora que diz não tem mais como. Às vezes o corpo até tem batimentos cardíacos, mas o cérebro já foi-se, e então a medicina diz não há mais o que fazer.
E é assim que a gente se encontra, lutando. Mas existem momentos que você diz, não há mais o que fazer. E não havendo o que fazer, temos que aceitar as caixas. Só que Jesus chega e o texto diz que ele se moveu de compaixão, olha para ela e diz, não chores. E isso num primeiro momento até parece um contrassenso, porque falta sensibilidade em chegar num velório e dizer para uma mãe que está sepultando o filho, não chora. Isso seria no mínimo falta de educação. Não fica triste. Só que a Bíblia nos ensina em Jeremias que ele bem sabe os pensamentos que tem a respeito de nós. A grande diferença entre nós e ele é que a gente enxerga e por isso a gente cria verdades. Mas ele sabe aquilo que o meu olho não viu, meu ouvido não ouviu e não desceu para o coração. A lógica humana diz, eu preciso de comida, então tem que ter um fornecedor, um restaurante, um mercado, uma feira, alguém que traga. Na lógica do céu, quando alguém precisa de comida e não tem o que fazer, o céu manda corvos trazerem. Se for preciso, ele derruba no orvalho o maná. Na lógica do céu, não existe barreiras ou limites. Porque na lógica dos homens, as águas fechadas de um mar são intransponíveis. Na lógica do céu, basta que alguém creia e levante a autoridade que Deus deu na mão para que as águas se abram. Ou no caso de Pedro, que desça tranquilamente do barco e caminhe sobre as águas que ainda estão revoltas. Dentro do céu não há lógica, mas nós estamos presos a uma caixa corpórea que entende que 1 mais 1 é 2, mas os céus continuam dizendo 1 mais 1 mais 1 é 1 e são 3. E na conta do céu não existe lógica, e é por isso que Jesus parece insensível, porque ele chega diante de uma mãe que tem certeza que o filho morreu e diz, não chora. Os humanos estão olhando do lado da morte, dizendo, não pode, esse moço não tem noção do que está dizendo, essa coitada da viúva vai enterrar o filho. Mas a multidão de vida já entendeu, a multidão de vida está dizendo, acalma, deixa ele terminar, eu sei o que ele é poderoso para fazer, eu sei o que ele é capaz de resolver, ele já me tocou, ele já fez em mim, os meus olhos já viram. Você precisa escolher a multidão que vai andar. Se é a multidão que continua na mídia dizendo não tem mais jeito, se é a multidão da teologia rasa dizendo a igreja vai ser perseguida e vai ser derrotada, ou se é a multidão da vida dizendo nenhuma porta do inferno vai prevalecer contra a igreja, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à direita, eu não serei atingido. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu ande no meio do vale da sombra da morte, eu não temerei, porque tu estás comigo. Eu vou olhar para a morte e dizer, ainda que os meus olhos se fechem aqui, há um corpo glorificado me aguardando. Eu vou melhorar. Há uma multidão de morte, há uma multidão de vida, que estão igualmente em sentidos opostos. Mas enquanto a multidão da morte está dentro de Naim andando, se preparando, nada acontece, o fluxo é livre. Enquanto a multidão de vida vem no caminho para Naim, nada acontece, o fluxo é livre. Mas a cada passo que as multidões caminham, elas estão mais perto de se chocar. Não entendeu, né? Vou melhorar. Quando as duas multidões colidem, sabe o que acontece? É a hora da decisão.
Qual grupo é o seu? Você vai ficar na turma dizendo assim, insensível. Como pode dizer para uma mãe, não chore? Está atrapalhando o cortejo, o sol está baixando, não pode enterrar depois que baixa o sol, vai ter que ficar para amanhã, está atrapalhando o projeto da morte. Ou vai vindo na caminhada da vida dizendo assim, hoje o coveiro vai passar dificuldade, hoje vão ter que arrumar outro lugar para chorar, hoje esse morto não continua morto. Em qual das multidões você caminha? Em qual das duas você vai permanecer? O que a Bíblia me ensina é que Jesus está olhando para ela e dizendo, não chore. Mas está olhando cheio de compaixão, porque Ele sabe o que Ele vai fazer. Quando Jesus te traz a um culto como esse, é para te dizer, para o enterro. Você já desistiu, mas eu não desisti. Você aceitou as verdades que o mundo diz e elas são reais. Mas eu não dependo do banco, eu não dependo do recurso, eu não dependo da lógica, não dependo de vontade de homens. Operando eu, quem impedirá? Jesus olha para aquela mãezinha e diz para ela, não chore. E o texto é lindo porque diz a Bíblia, verso 14, e chegando-se tocou o esquife, ou tocou a caixa. Eu quero profetizar antes de falar qualquer coisa aqui. Jesus vai tocar algumas caixas hoje. Há uma linguagem contemporânea que fala sobre bolhas. E bolhas sociais nada mais são do que aquilo que a gente se envolve, é um meio ambiente que a gente passa a frequentar por conta do nosso conhecimento, estudo, classe social ou grupo social que nos envolvemos. E aí você tende a ficar preso ali. As ideias, os pensamentos, as reflexões, as posições políticas, sociais, a forma de enxergar o mundo, inclusive a religião. Cria sobre nós uma bolha social, onde a gente normalmente se fecha. O problema é que algumas dessas bolhas ou caixas vão nos tornando tão presos que a gente passa a questionar ou passa a não aceitar crer. As pressões das mídias, da sociedade, das escolas vão sendo tão reais que você se torna ninguém sem antes tentar, ao menos. As pessoas se aceitam ser subjugadas, aceitam ser diminuídas, aceitam tornar-se só um número para a sociedade. E quando alguém se levanta para dizer assim, Deus tem mais na sua vida, por mais que você queira, muitas vezes você se retrai. Porque obviamente são muito difíceis as lutas. O pastor Oséias ontem ministrou na Fraternal. Quem estava lá ontem, só para eu ter noção? Bênção de Deus, obrigado por terem ido. Em poucas palavras ele foi brilhante. E algo me chamou muito o coração no texto que ele leu, Mateus 3. Porque Jesus, quando termina de ser batizado, o próprio Deus diz assim, esse é o meu filho amado em quem eu tenho alegria. E o capítulo 4 diz que no deserto, a primeira coisa que o diabo diz para Jesus é, se tu és filho de Deus, diga a essas pedras para que se tornem pães. Não contente, o diabo leva Jesus a Jerusalém e diz para ele, se tu és filho de Deus, lança-te daqui de cima. E não contente, uma vez que Jesus não aceita a primeira palavra nem a segunda, ele então vai trabalhar a visão de Jesus. E aí ele leva Jesus e mostra os reinos da terra e diz assim, se prostrado me adorar, eu te entrego tudo.
E o que ardeu no meu coração, sem mesmo o pastor Osés ter dito, é que para cada verdade de Jesus, o diabo tem pelo menos 3 mentiras para tentar nos seduzir. Jesus está dizendo na boca eterna: tu és o meu filho. Mas o diabo chama e diz assim: se tu és prova, se tu és prova, se tu és demonstra. E o diabo então, não conseguindo pelas palavras, diz assim: então se você me adorar, te dou poder e glória. E é assim que a gente cai nas ciladas. Porque para cada verdade que Deus libera aqui no culto, o diabo tem uma mentira amanhã na segunda-feira, tem outra na terça, tem outra na quarta, tem outra na quinta, para te dizer: não é por aí, isso não é a verdade, olha quem você é. É como a história, não sei se isso é real, talvez alguém possa até me ajudar, mas dizem que os pavões não olham para os pés, porque se deprimem. Os pavões têm orgulho das caudas coloridas, reluzentes, mas dizem que os pavões, se olhar para o pé, alguns até dizem que morrem. Eu não sei se isso é verdade, mas o pé realmente, em proporção ao corpo, é muito feio. E o diabo sempre vai querer fazer que a gente olhe para algo de ruim que existe em nós. Podem haver adornos, cores, belezas, mas todo dia o diabo vai tentar dizer: você não pode. Você não merece. Eu sei quem você é, eu sei de onde você veio, eu sei o que você fez, mas eu tenho uma palavra de Deus à sua vida. A palavra do Senhor sempre será absoluta. Aquilo que Deus disse ao seu respeito é a verdade. Você precisa acordar todos os dias e dizer: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Você tem que olhar para o impossível e dizer: se a Bíblia diz que eu posso, eu posso. Se a Bíblia diz que eu sou, eu sou. Se a Bíblia diz que eu tenho, eu tenho. E aí você olha ao redor e diz: não tenho, mas a Bíblia diz que eu posso ter. Então com fé eu vou conquistar, eu vou batalhar, eu vou enfrentar. Para Golias e Saul eu ainda sou um moleque, um menino, uma criança, mas Deus me ungiu na casa de meu pai, e esse gigante vai ter que cair, queira o gigante ou não. A palavra do Senhor sempre será maior. Se Deus disse que você é filho, não aceite mentiras do diabo. A palavra de Deus é tão verdade, tão absoluta, que no capítulo 3 de Mateus, no início do ministério de Jesus, Deus diz: esse é meu filho. E no 17, quando Jesus sobe ao monte com Pedro, Tiago e João, o público é outro, mas a voz do Pai é a mesma. E o Pai levanta a voz do céu mais uma vez e diz: esse é o meu filho, que me agrada. Ele me agradava no começo do ministério, ele me agrada agora, prestes a concluir o ministério. Eu terei de virar as costas para ele no madeiro, porque ele vai levar o pecado de todo mundo. Jesus na cruz diz: Deus meu, por que me desamparaste? Mas Lucas, ao registrar o livro de Atos, vai dizer que o Pai ressuscitou seu filho dos mortos, porque o filho começou lhe dando alegria, seguiu lhe dando alegria, e levou sobre si os nossos pecados, mas ele não pecou, então continuou dando alegria ao Pai. E é por isso que o Pai vai ao mundo dos mortos e diz: o meu filho não ficará preso em sepultura alguma. As multidões de morte e de vida se chocam. E Jesus traz uma palavra diferente. Olha para alguém perto de você e diga assim: Jesus tem uma palavra
diferente. Vou melhorar. Palavra da multidão de morte, aceita que dói menos. Chora, chora bastante, faz bem, tem que chorar. Em volta da mulher tem gente até chorando junto. Como eu disse, as carpideiras ganham para chorar. Já cheira mal. São os amigos de Jairo. Não incomode o mestre, já morreu. Só que aí Jesus vem com uma nova palavra. Uma palavra que não combina com o ambiente. Não, você não entendeu, eu vou dizer de novo. Jesus vem com uma palavra que não combina com o ambiente. Mãezinha, não chores. E então a Bíblia diz que ele tocou a caixa. Tocou a caixa. Existem pessoas hoje, esse é um culto da família, mas Deus vai trabalhar na libertação. E não é necessariamente de demônios que possam estar te possuindo, mas de mentiras que o diabo te fez acreditar como verdade. Porque Jesus pede para aquela mãe, não chore, mas ele conhece o contexto, ele percebe que já estão carregando os seus projetos e sonhos. E o texto diz que então Jesus coloca a mão na caixa. E a Bíblia diz que quando Jesus toca na caixa, os que levavam pararam. Os que levavam pararam. Os que levavam pararam. Os que levavam pararam. Os que estavam carregando a última esperança pararam. Os que já estavam levando para colocar de vez no solo, debaixo de 7 palmos, pararam. Aqueles que estavam se beneficiando com aquilo, pararam. Quem estava dizendo não tem mais jeito, parou. Vou melhorar isso. Talvez colocaram tuas esperanças numa caixa, porque você já viu que não tinha jeito. E tem gente dizendo agora acabou de vez. Você se prendeu nessa caixa e perdeu a esperança, porque teve decepções. Não abre mais o coração para ser feliz, porque quebrou algumas vezes. Desistiu de lutar mais uma vez, porque teve dores. Não quer mais abrir-se para novas possibilidades, porque o mundo disse que não dá. Você aceitou que não é possível. Mas eu tenho uma palavra do céu. Jesus está vindo na contramão, com uma palavra contrária, com uma palavra que não combina com esse ambiente. E se nada disso é suficiente, Ele vai tocar nessa caixa hoje, para dizer: antes que te formasse no ventre da tua mãe, te conheci. Você pode ser menino, mas para mim já é profeta. Você pode ter quebrado, mas para mim é vencedor. Você pode ter o diagnóstico de morte, mas eu sou o Senhor da vida. Você pode ter sido machucado e traído, mas eis que faço coisa nova. E quando para, aqui é lindo demais. Porque Jesus põe a mão para parar. Mas para tratar o rapaz, ele chama de forma pessoal e direta. Ele diz assim: menino, a ti te digo, levanta. O cortejo de morte, pastor Eurico, teve que parar. E aí Jesus olha para o rapaz que estava morto e diz assim: o projeto da irmã, o sonho, levanta.
E o menino assentou-se. E a Bíblia diz que começou a. Isso não está no texto. Mas o contexto e a história nos permite entender. Ele começa a. Sabe o que eu imagino, pastor Rico? Ele olha ao redor. Aí ele vê uma camisa. Ele vê uma sandália. Ele vê um jarro de água. Ele vê as coisas dele já distribuídas em quem está chorando. Eu imagino ele sentado dizendo assim: ops! Ô mãe! Eu estou mais crente que a senhora, que eu estava morto e já levantei. E a senhora ainda está chorando. Não, mãe! Enxuga a lágrima porque eu estou vivo. Não porque eu mereço, não por quem eu sou, mas ele veio na contramão da minha história de morte e está me declarando vivo. Eu quero dizer para a senhora: aquilo que pensaram que iam levar, já vão começar a devolver. Mas a gente dorme em casa hoje, a gente ceia em casa hoje, a gente trabalha amanhã, os projetos continuam, o coveiro tem que guardar a enxada, vai ter que fechar o buraco ou procurar outra vítima. Mas a minha morte não dá mais lucro para ninguém, a minha história não termina como disseram, porque Jesus me colocou em pé. Eu não sei qual é a caixa, eu conheço aquele que toca. Se você puder, feche os seus olhos. Quem é que te disse que não dá mais? Quem te disse que você não é capaz? Quem te disse que você não pode? Quem é que disse que não tem jeito para tua família? Tem pessoas que lucram com a morte. Tem pessoas que estão lucrando com a morte, vendendo drogas, mantendo os vícios. Essas pessoas vão ter dificuldade na tua história hoje. Quem foi que disse que não dá mais? Com todo respeito aos médicos, mas se foi o médico, ele é o médico dos médicos. Com muito respeito aos advogados, mas ele é o advogado e também é juiz. Se foram os reis, ele é o rei dos reis. Se é alguém com autoridade, ele é o Senhor dos senhores. Se foi a falta de crédito, ele é o dono do ouro e da prata. Se é a morte, ele é a vida. Fecha os seus olhos e deixa ele vir confrontar essa caminhada de desistência, de entrega, de morte. Deixa ele vir na contramão. No começo é confusão, porque a morte quer andar, mas ele não deixa passar adiante. Deixa ele tocar nas caixas. Não vai avançar a morte. Porque quando a vida chega, ela chega. E ainda que tentem avançar, ele para. E ele te trouxe aqui hoje
para dizer: não chores. Ou se é para chorar, chore de alegria, não pelo antigo motivo. Mas as lágrimas serão de ações de graça e não de luto. Tenha o seu tempo com Ele. Apresente a Ele as caixas, as gavetas trancadas, os sonhos perdidos e deixados. Ora mando ne me anda calama. Não acabou. Enquanto eles estão adorando ao Senhor, fala com Deus. Que já terminou e que era o teu fim, mas não terminou. Se enganou quem Aleluia. pensou que a história findou, se equivocou. Aleluia. Eu vou mostrar pra quem achou que terminou. Eu vou deixar pensar que o projeto falhou. Eu vou chegar depois só pra impressionar. Eu tô montando um contexto porque eu quero impactar. Eu já lhe aviso logo, não pense que morreu, que a história acabou. Aleluia! Ou que você perdeu. Eu vou entrar no ambiente pra operar, com os olhos da fé passear, enxergar que ainda tem vida aí. E mesmo que o cenário diga até o fim, e as evidências gritam que é pra desistir, mas eu estou dizendo: ainda existe vida aí, ainda tem vida aí. E o tempo não limita o que eu vou fazer. Eu lhe garanto e afirmo pra você: ainda tem vida aí, vai voltar a viver. Existe vida aí. Existe vida aí. Aleluia. Eu vou mostrar pra quem Recebe essa palavra achou que profética. terminou. Eu vou deixar pensar que o projeto falhou. Eu vou chegar depois só pra impressionar. Eu tô montando um contexto porque eu quero impactar. Eu já lhe aviso logo, não pense que morreu, que a história acabou, ou que você perdeu. Se coloque em pé adorando a Ele. No ambiente pra operar, Aleluia! com os olhos da fé passear, enxergar que ainda tem vida aí. E mesmo que o cenário diga que é o fim, e as evidências digam que é pra resistir, mas eu estou dizendo: ainda existe vida aí, ainda tem vida aí. E o tempo não limita o que eu vou fazer. Eu lhe garanto e afirmo pra você: ainda tem vida aí, vai voltar a viver. Existe vida aí. Para a gente acabar. No Antigo Testamento, a presença de Deus passou a ser simbolizada por uma caixa. E por alguns anos, essa presença na caixa era o sinal de Deus. E isso durou até Jesus chegar. Eles até expandiram um pouco a caixa para o Santo dos Santos do templo. Mas Deus não cabe em caixas. Não gosta de caixas. E quando Jesus consuma o seu sacrifício, a porta da caixa foi rasgada. E o Espírito Santo passou a habitar você. Mas o nosso adversário quer que a gente volte para caixas. Complexos,
traumas, medos, vícios, angústias. Jesus está aqui hoje para tocar essas caixas. Jesus está aqui hoje para te dizer: não chore mais, porque Ele é maior que a caixa. Ele é maior que o medo, maior que o vício, maior que o trauma, maior que os nossos adversários. Me traz aqui para te dizer: levanta. Para te dizer: levanta. O enterro termina antes de acabar. Você nem sai da cidade, porque eu cheguei na contramão. Você precisa escolher a sua multidão. Você precisa escolher não chorar. Você precisa escolher ouvir a voz dele. E nesse momento eu quero orar junto com você. Unir a minha fé à sua. Mas é a sua ousadia em crer, em fechar os ouvidos para todo esse grupo ao redor dizendo não dá. E esse grupo se envolve em sociedade, família, amigos, entre aspas. Mas Jesus não se preocupa quem são, porque Ele é. E não importa o que disseram, a última palavra é dele. E se você crer hoje, tem vida aí. Feche os olhos e levante a sua voz de oração. Alguns choram e oram pelas lágrimas, como muitos já estão fazendo. Alguns precisam extravasar e vão aumentar a voz em oração. Outros só conseguem gemer, cada um da sua forma, mas agora fala com Ele. Esse sou eu, essa sou eu, Senhor. Aqui estão as minhas caixas, meus sonhos e projetos nessas caixas. As verdades humanas me fizeram abrir mão e aceitar o luto. Mas a fé, que é o firme fundamento do que eu não vejo, mas creio me encontrar hoje. E a vida vem na contramão da morte para dizer: ainda tem esperança. Tem o seu tempo com Ele. Fala com Ele agora. Senhor, eis a tua igreja. Os teus anjos estão recolhendo os odres com lágrimas desde o início da mensagem. Corações quebrantados que o Senhor não despreza estão diante de ti, Senhor. O Senhor conhece o mais profundo do nosso ser, nossos traumas, as decepções, as traições, as portas batidas na cara. O Senhor conhece, Senhor, a angústia dessa alma. O Senhor sabe o porquê do choro. O Senhor sabe por que desistiu. Mas o teu Espírito e a tua palavra vêm na contramão desse mundo perdido, da desesperança social, da crise moral, da perca do amor. Mas o Senhor é a vida e vem na contramão da morte. E é pelo teu poder que esse cortejo para hoje pode estar no caixão, mas não está enterrado. E ainda que estivesse enterrado, o Senhor é aquele que chama o morto pelo nome e faz sair para fora. Em o nome de Jesus, Espírito Santo, move sobre a tua casa hoje e traz vida, traz vida,
Eu profetizo pelo poder da tua palavra, Senhor, que aquilo que estava morto já senta, já começa a falar, já começa a trazer de volta o que estavam levando. Podem ter pego, mas vão devolver, porque hoje a vida volta para casa, a vida volta para a mesa, a vida volta para o culto, a vida volta para esse coração. Seja curado agora. Ainda tem vida, não acabou. Ainda tem jeito, não terminou. Deixa pensar que vai ficar, começar. Eu vou chegar depois, mas vou ressuscitar e vou mostrar que ainda tem solução. Descansa, calma o teu coração. Eu vou chegar, vou trabalhar, eu vou ressuscitar. Ainda tem vida aí, e mesmo que o cenário diga que é o fim, e as evidências ditam que é pra desistir, mas eu estou dizendo, ainda existe vida aí, ainda tem vida aí. E o tempo não limita o que eu vou fazer. Eu lhe garanto e afirmo pra você, ainda tem vida aí, vai voltar a viver. Existe vida aí. Aleluia. Deus vai trazer vida. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Se há alguém entre nós que ainda não aceitou Jesus, ou que por algum motivo se afastou da vida, volta para a vida hoje. Aceitar a Jesus não é se tornar adepto, nem membro de religião nenhuma. Ele é sobre todas as coisas. Os homens tendem a nominar e etiquetar e criar caixas para as coisas, mas Ele é o único Deus e não há outro além dele. Aceitar a Jesus é reconhecer que nós somos seres humanos falhos, pecadores, mas que não importa o tamanho do seu erro, Ele levou sobre si todas as nossas dores. E o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Talvez você esteja no mundo perdido, angustiado, mas da mesma forma que Ele morreu na cruz, Ele continua com os braços abertos. Não mais porque está pendurado no madeiro, mas porque ama. E chama dizendo, vinde a mim todos vocês que estão cansados, porque eu vou vos aliviar. Se você está aqui por algum motivo, se afastou de Jesus, saiu da igreja, se afastou da igreja, voltou para o mundo, volta para Jesus. Firma novamente um compromisso com Ele. Se você está frequentando os cultos e nunca tomou essa decisão, pastor, eu gosto da igreja, eu gosto do ambiente, eu acho legal, mas achar legal e gostar não faz parte, não ajuda, não resolve. Porque a Bíblia ensina que quando nós o reconhecemos, e convencionou entre nós que a forma de reconhecimento é isso, é estender uma mão. E aí no céu Ele se levanta, e a Bíblia nos diz que como o cordeiro que foi morto, mas agora também o sumo sacerdote, ele vai diante do Pai e diz assim, Pai, o meu sangue foi derramado para perdoar o pecado dele, o pecado dela. Toda legalidade que o diabo possa ter é rasgada nessa hora. E é por isso que eu te convido nesse momento a entregar seu coração e sua vida para Jesus. Se você se afastou, me dê um sinal com uma das suas mãos, eu vou orar com você e você volta para Ele hoje e nunca mais se afastará. Se você ainda não o aceitou, me dê um sinal, eu não quero te constranger, eu preciso te abençoar. E nós vamos orar com você. E essa aliança, esse poder, esse vínculo
nunca mais se quebrará. Há alguém entre nós que, tendo se afastado, quer voltar para Jesus, não tendo aceitado. Está chorando o mundo inteiro esse povo. Quando Deus fala, Deus fala. Chama ele para mim. Eu não conheço o Senhor, eu nunca vi o Senhor. Mas desde muito cedo na mensagem, Deus está tocando o Senhor e suas mãos estão erguidas ali. Há algo muito forte da parte de Deus na tua história. As coisas velhas para trás ficam e tudo se faz novo. Para nós será uma honra e um prazer poder caminhar junto contigo, para que cheguemos juntos aos céus com todos esses irmãos. Olha quanta gente está aqui hoje. Aleluia! Uma multidão de gente. Tem uma família aqui. Tem crianças com os pais. O sangue do Cordeiro está nos umbrais. Tem jovens. Se você está online na internet, tome essa decisão. Se você não mora próximo das nossas igrejas, onde quer que você esteja, procure uma igreja séria. Quando eu digo igreja séria, é um pastor que se comprometa com a palavra de Deus. Ele vai te ajudar a caminhar até o céu. A igreja estenda as mãos para cá. A pastora está aqui embaixo. Olhe com os irmãos, por favor. Vocês que estão aceitando a Jesus ou que estão voltando, fiquem próximos aqui no meio. O pastor Jader, a pastora Rafaela estará orando com vocês. Existem algumas coisas que vocês precisam falar com Deus. Deus está salvando. Há uma guerra travada muito forte no mundo espiritual. Senhor, estão aqui teus filhos. Existem outros na igreja, no templo, que não conseguiram ver. Teu Espírito está salvando. Nós cremos e temos a convicção, o Senhor está voltando, Jesus. Que possamos ser achados, lavados no teu sangue. Eu te agradeço, Senhor, pelos teus filhos, por essa variedade de irmãos, idades diferentes, tempos de vida diferentes, histórias diferentes, mas todos tocados pela tua palavra. Senhor, que a vida se estabeleça sobre eles, que desde a mais jovem criança ao mais velho aqui, Senhor, que todos eles estejam renovados pelo teu sangue. Nós quebramos todas as ferramentas que o inimigo possa ter preparado contra eles e o seu futuro. Nós declaramos a bênção do céu que acrescenta e não traz dor. Nós os abençoamos como família, como igreja, os recebemos como irmãos. E te pedimos, Senhor, discernimento, sabedoria para ajudá-los na caminhada até que o Senhor nos busque a todos. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. E se a família está feliz com os novos irmãos, celebre a Deus. Aplauda Ele. Tocou-me, Aleluia! Jesus.
meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Aleluia. Aplauda o Senhor melhor, celebra Ele.